Tem empresa que fez o L e parece que já está jogando a toalha, hein? Vou te mostrar aqui um dado importante e falaremos sobre diversos outros assuntos. Esse aqui é o Giro Mirai. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai tratar de diversos assuntos sobre a Bolsa de Valores, sobre a economia brasileira, e a gente traz isso recorrentemente. Então, se você ainda não está inscrito no canal, você é louco. Clica aqui embaixo para receber todos os vídeos. Vamos lá. Começando aqui com o Ibovespa, nesse momento caindo 1%. A gente nota que nesse ano o Ibovespa já acumula queda. Então veja que a baixa acumulada no ano de 2024 não se reverteu. Ibovespa continua caindo, sinalizando eventual continuidade de tendência de baixa. E por que isso está acontecendo? Vamos entender. O dólar acabou avançando por conta dos planos tarifários do Trump, que é uma preocupação com o câmbio aqui no Brasil. Para você que não sabe o que está acontecendo, basicamente o Trump tem uma política comercial protecionista de proteger a indústria nacional americana. Para isso, ele tarifa de forma pesada as importações. Isso acaba sendo ruim para os países exportadores de commodities, como o Brasil, atinge especialmente a China, e a China já está com um crescimento baixo. Já tem economista falando em japanização da China, no sentido de ficar estagnada. E olha, isso já não é mais uma mera tese, uma mera loucura de alguns economistas. De fato, a China não está conseguindo crescer. E aí, nesse cenário, fica a preocupação. Mesmo que o governo brasileiro ajuste as contas públicas, tenha simples superávit primário, ainda que isso aconteça, ainda o dólar poderá continuar subindo. Por quê? Justamente porque haverá o quê? Um cenário de protecionismo nos Estados Unidos, isso ocasiona inflação na economia local, e diante dessa inflação, o juro americano talvez não consiga mais ser cortado. E aí os dólares voltam para os títulos públicos americanos, que são os mais seguros do mundo, e essa concentração de dólares no próprio Tesouro americano gera o quê? Gera valorização do dólar frente à moeda dos emergentes, no caso o real brasileiro. Então veja que essa é a grande preocupação com o dólar. Nós estamos numa sinuca de bico. Mesmo que o cenário doméstico fique ajeitado, ainda assim o dólar pode subir. Renda fixa, não à toa, continua subindo, mas isso faz com que na marcação a mercado você esteja perdendo. Diante das taxas subindo, tivemos queda no lucro de marcação a mercado para quem pegou recentemente. Então a gente olha aqui no site do Tesouro Direto, a gente vai em preços e taxas e a gente nota que de novo o pré-fixado ficou acima de 15,4%. O 2031, que é prazo mais longo, acima de 15%. Tesouro IPCA mais 2029, 7,76%. As taxas estão enormes. Inflação implícita apontando para mais de 7%. Luan, explica melhor essa inflação implícita. Explico rapidinho para você. É a subtração entre a taxa do pré-fixado e a taxa do IPCA+. Então é basicamente eu pegar o diferencial de juro entre esses dois títulos. Então, como o pré-fixado de 126 dias úteis está pagando 14,11 e o IPCA mais 5,16, o diferencial é 8,51. E aí cai para 7 alguma coisa. Essa é a expectativa de inflação no Brasil. E aí você vai me contrapor: ah, Luan, mas eu vi que o IPCA fechou em 5%. Como assim? Não faz sentido 7%? É que ainda a gente não teve um impacto direto para o consumidor, o IPCA do consumidor, no preço dos alimentos em virtude do dólar que se valorizou 25% no ano de 2024. A gente ainda não experimentou isso, mas o mercado já está prevendo esse tipo de coisa, ele pode errar, mas um indicativo importante é o IGPM. O IGPM, que é da FGV, não tem dedo do governo aqui, ele teve uma alta acumulada em 2024 de 6,54%. Quase 7%. E a inflação ao produtor é uma inflação que atinge primeiro a empresa, o produtor, depois atinge o consumidor. E no geral, quando o IGPM fica muito alto, o IPCA fica ainda mais alto. Por quê? Porque geralmente quando você vai fazer o reajuste de preços, para manter margens, para a empresa não sair perdendo, ela coloca um pouquinho de lucro. Claro, é capitalismo. Então você acha que não vai chegar em 7% IPCA no Brasil? Para isso não acontecer, a Selic tem que continuar subindo. E aí o mercado fica batendo nos ativos de risco, como são as ações e os fundos imobiliários. E reforçando aquele comentário sobre a China, olha só essa notícia. Presidente da China ameaça economista local lá da China porque questionou números do PIB. O que acontece? A China fica falando que vai crescer 5%. E aí tem economista questionando.
olha, esse número aí não me convence, no máximo 3%. E aí, o presidente da China mandou investigar esse economista, mandou disciplinar. Olha só o cenário na China. Se realmente essa informação é inverídica, basta você comprovar. Aí você tem que fazer uma punição severa. Você acredita mesmo que é uma mera investigação? Comenta aqui embaixo. Mas olha, isso aqui mostra pra gente que China deve não continuar crescendo tanto, demanda por commodities deve continuar enfraquecida e dólar deve eventualmente subir. Olha só que o minério de ferro, ele é bem simbólico nesse sentido, e ele depende muito da China, ele segue caindo porque os estímulos da China são insuficientes para animar o mercado, Vale segue caindo por conta disso. Sendo assim, por mais que S&P 500 esteja caro, eu não me surpreenderia dele continuar subindo nesse ano, porque basicamente o mundo não quer investir em emergentes, com exceção da Argentina, que teve a melhor performance no ano de 2024 e a maior valorização em termos monetários frente ao dólar. E agora, a XP está projetando o Selic em 15,5 em 2025. Você tem noção disso aqui? 15,5? Eu acho que você não tem noção do impacto que é 15,5% por muito tempo na economia brasileira. Só para você ter uma ideia do tamanho desse juro, só para você ter uma ideia, no nosso passado recente, tá vendo aqui, janeiro de 2016, baguncinha do governo Dilma, Selic chegou no topo de 14,25, o mercado está esperando 15,5 agora. Claro que a XP não tem muita credibilidade para acertar qualquer tipo de número da macroeconomia. Vamos lembrar aqui do que disse o economista-chefe da XP, isso em 2023, que dificilmente veria dólar consolidado acima de 5. Agora, o novo normal é acima de 6. De todo modo, vamos olhar para o Boletim Focus, que reúne a opinião do mercado, e já estão prevendo 15. Então, pelo menos 15, e olha que eles erram para baixo, tá? Então, pode ser que a XP acerte nesse caso, porque está colocando para cima. Agora, qualquer tentativa de prever queda do juro brasileiro é fatalmente equivocada. Fatalmente, você vai perceber isso. Ah, a Selic vai cair abaixo de 10%. Nabo, é ferro. Nunca acontece. Raramente temos um cenário consistente de deflação no Brasil. Deflação no sentido de queda dos juros e queda dos preços. Complicado. E diante dessa expectativa de Selic nas alturas, dificultando o acesso ao crédito pelas empresas e pelas pessoas físicas, pelos consumidores, a economia tende a não crescer tanto quanto cresceu no ano passado, de maneira artificial através de esteroides, Bolsa Família, transferência de recursos públicos para as pessoas. Isso aí no curto prazo gera inflação, como gerou, gera redução da taxa de desemprego no primeiro momento, aumento do PIB, mas e depois? Depois vem a conta. E essa conta já começou a chegar no final do ano de 2024. A tal ponto da gente ter saído de uma projeção de Selic a 9% em 2024, para agora no comecinho já ter projeção acima de 15%. Olha a loucura disso. O Brasil não é para amadores. E aí, diante desse cenário, quando a gente pega o último relatório mensal da dívida pública federal, você vai ver um número assustador. Primeiro, a gente nota que no ano de 2024 tivemos um crescimento substancial do peso que a dívida pública de curto prazo tem no total do estoque da dívida pública. Essa barrinha laranja representa a LFT ou Tesouro Selic, que é a dívida de curto prazo. Hoje, ela está em 46,1% do total da dívida pública federal, beirando 50%. Você vai notar que desde 2011 nunca se aproximamos de um número tão preocupante. Até mesmo em 2016 não chegou a 30%. Olha a desconfiança no fiscal. Isso é problemático porque isso aqui compromete a reserva de liquidez do Tesouro Nacional. Imagina um resgate generalizado de uma vez só. Problemático. Não tem dinheiro suficiente para isso. Geraria o quê? Necessidade de impressão de reais. E isso ocasiona inflação, podendo chegar no cenário, seria o pior de todos, de dominância fiscal. Mas outro detalhe aqui que diz respeito ao câmbio. Se você acha que o câmbio já subiu demais, se você está sob o viés da ancoragem, só compra o dólar a 5, deixa eu te mostrar uma coisa. Logo abaixo aqui no relatório, a gente tem os detentores da dívida pública federal. E você vai notar que essa barrinha laranja se refere aos não residentes, basicamente dólares. E note que esse percentual de 11,25%, ele vem crescendo e cresceu muito desde 2023. Saiu de 9,5% para 11,2%. Então está havendo sim um acúmulo nas mãos do estrangeiro de dívida pública federal, principalmente a LFT, porque a gente viu que junto com esse crescimento do não residente comprando dívida pública brasileira, a gente vê um crescimento do peso que a LFT, que é a taxa flutuante, tem no todo da dívida pública. Ou seja, o estrangeiro está lotado de Tesouro Selic, está lotado de Tesouro Selic. Imagina só se esse estrangeiro então decide resgatar parte
dos seus dólares. Só parte. Só para você ter uma ideia, no ano passado a gente teve um resgate recorde de quase 16 bilhões de dólares. Quase 16 bilhões de dólares. E esse fluxo cambial negativo foi suficiente para fazer o dólar subir mais de 20%, desvalorizando o real em mais de 20%. 16 bilhões de dólares. Sabe quanto representa esse 11,25 hoje nas mãos do não residente? Isso aqui representa aproximadamente 120 bilhões de dólares, que é o total da dívida pública brasileira, 120 bilhões. Vamos supor que haja um resgate de 10% disso. Então eu tenho 120 bilhões vezes 10. Eu tenho 12 bilhões. 15% seria mais de 15 bilhões. 20%, 20 bilhões. Imagina 20 a 25 bilhões. Se perdemos valor com 15 bilhões, perdemos 20%, imagina agora com todo esse estoque de LFT nas mãos do estrangeiro, se ele resgatar, que seja mais 10, 15%, teríamos uma mesma saída de dólares do país como no ano de 2024. Por isso eu não me surpreenderia. Os dados estão aqui com o dólar no ano de 2025 se valorizando bastante contra o real. Ainda mais porque a gente viu que o cenário externo também não é favorável para o real brasileiro. Portanto, é o que eu venho dizendo. Você precisa ter uma parcela do seu capital ali dentro do seu balanceamento, do seu asset allocation em ativos dolarizados, para você não incorrer demais no viés doméstico e ficar torcendo para a moeda brasileira se valorizar frente ao real. Pode acontecer em algum momento, mas não é o cenário base. E não dá para você ficar contando com isso. Você não pode prever o futuro, então tenha uma alocação estrutural. Claro que para isso talvez você precise contar com um profissional certificado, que monte a sua carteira, que analise a sua carteira, que estabeleça de forma individual e personalizada qual seria a melhor carteira para você, de acordo com as suas metas, de acordo com o seu perfil de risco e, eventualmente, as suas preferências pessoais. Caso você queira conversar com um de nossos consultores, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui embaixo, a lista de espera, a Lumen Investimentos. É só clicar aqui embaixo e preencher um formulário que logo entraremos em contato. E por fim, olha aqui a empresa que fez o L, Magalu. A ação foi muito mal no ano passado, caiu 70%. Negociando hoje ao indicador preço sobre valor patrimonial de 0,43. Ou seja, o mercado não acredita na recuperação da empresa, ao menos no curto prazo. E por que esse PVP tão baixo? Porque o ROI está em apenas 3%. Lembra que eu preciso ler o ROI em conjunto com o PVP. Então, o ROI tão baixo assim, muito abaixo de 10%, gera esse PVP bastante descontado. Então, a gente só tem assimetrias de preços, de valuation, quando você tem um alto desconto aqui no PVP e um ROI alto. Não é o caso aqui da Magalu. E o que está acontecendo com ela? Não é só a queda nas ações, não é isso aqui que interessa. Inclusive hoje ela cai quase 4%. Por quê? Porque é uma ação de beta alto. Você deveria evitar ações de beta alto. Na consultoria a gente pensa em tudo isso para você. Você deveria evitar ações de beta alto. E aí, o que acontece? Quando a gente vai aqui no site de relações com investidores da Magazine Luiza e pega o último formulário consolidado de posição dos seus administradores e controladores, olha só em relação ao controlador. Olha só o que ele fez em dezembro de 2024. Ele vendeu ações lá na XP Investimento, da Magalu, mais de R$ 1 milhão em ações, a 9,15 e 9,27, mais do que o preço atual, que está aqui em 6,41. Então veja que esquisito, você tem um cenário de ações desabando, e todo mundo fala que é para não vender no fundo, é o pior momento para vender. E mesmo que você considere, não, mas vendeu a 9 e alguma coisa, mesmo a 9 e alguma coisa, a gente está falando aqui de uma desvalorização até agora, mais 35%, só que do topo até os 9, mais 50%. Já tem prejuízo acumulado. É claro que o controlador tem preços médios que você não possui, mas não é esquisito isso acontecendo? O controlador vendendo no pior momento, com tudo dando errado? Isso mostra que o controlador não está muito confiante de as ações subirem no curto prazo, porque é um tipo de ação que depende muito da economia brasileira. Empresa de consumo cíclico, no Brasil com juro elevado e tudo sendo negativo no momento, mas é aí que tá. Isso aqui é para mostrar para você que não existe um clubinho, uma comunidade em que o controlador vai estar junto de você nas piores horas. Não, ele vai vender, ele vai gerar liquidez para si mesmo, principalmente quando ele verificar que as ações vão continuar desabando. E daí a importância, de novo, da consultoria. Você não cairia em armadilhas como essa, porque nossos consultores, inclusive eu, acompanhamos devidamente
o que está acontecendo com as empresas e com a economia brasileira. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de clicar aqui embaixo no botão de gostei para ele ser recomendado para mais pessoas. E se você quiser saber qual seria a melhor renda fixa para você entre Tesouro IPCA+, e Tesouro pré-fixado em 15%, clica agora nesse vídeo aqui para você sanar logo essa dúvida. Te espero lá.